Olá, meus prezados amigos internautas. Sou o professor e pastor Eliezer Guedes. Estou hoje aqui para compartilhar com vocês o segundo estudo da série A Idade do Homem na Terra. Embora esse estudo seja voltado para a idade do homem na Terra, a gente não pode deixar de falar preliminarmente sobre tudo que foi criado por Deus antes da criação do homem. Sendo assim, hoje nós vamos ver as primeiras coisas que Deus criou. Eu peço que vocês não deixem de se inscrever no nosso canal para deixar os nossos estudos, para receberem, na verdade, os estudos em primeira mão. Ao final do vídeo, deixe o seu like e nos ajude a divulgar esse estudo, que eu julgo ser de grande relevância. Essa série de estudos está baseada no meu livro A Idade do Homem na Terra, que pode ser adquirido por meio do link que será colocado aqui abaixo. Sendo assim, segue o nosso segundo estudo, a criação dos seres angelicais. Bom, então iniciando o nosso estudo, a gente vai ver que hoje é muito comum vermos pessoas que não acreditam na existência dos seres angelicais. Outros acham que todos eles pertencem à mesma classe e que têm os mesmos poderes e autoridades. Embora no livro aos Hebreus esteja escrito que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, eles não foram criados inicialmente para servir em favor da igreja, pois eles foram as primeiras coisas que Deus criou muito antes da criação dos mundos e do homem. Então, primeiras coisas que Deus criou foram os seres angelicais. Quando a gente lê lá no livro de Jó, a gente pode ver que Deus criou os mundos. Os seus anjos já estavam presentes neste evento. Isso está registrado lá no livro de Jó, capítulo 38, versículos 6 e 7, que nos diz o seguinte: sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Esses filhos de Deus que são mencionados aqui nesse capítulo de Jó se refere aos anjos que se rejubilavam, se regozijavam quando Deus criava todos os mundos. Então todas as coisas foram criadas por Deus, para Deus e para a glória de Deus. Sendo assim, os anjos foram criados para adorar a Deus perante a sua face. Eles são seres espirituais sem corpo e detêm santidade, inteligência e senso moral. Na Bíblia, eles sempre aparecem como representantes do mundo espiritual e trazem para o nosso mundo físico mensagens ou juízos de Deus sobre os homens. Ao longo da Bíblia, nós vemos os anjos serem submissos à vontade de Deus e cumprindo aquilo que lhes é determinado. São seres com capacidade de deslocamento incrível, pois não estão sujeitos ao espaço físico e material. Eles podem ir do céu à terra e da terra ao céu em fração de segundos. Agora, quanto ao número dos anjos, ele é o mesmo número desde a sua criação, pois os anjos não se reproduzem. Diante dos homens, eles são infinitos, ou seja, do nosso ponto de vista, parece que os anjos são infinitos. Porém, a Bíblia nos dá conta de que há um número limitado diante de Deus. Isto é, eles são milhares de milhares e milhões de milhões. Deus conhece todos os anjos, assim como Ele conhece. Assim, quando a gente olha para as estrelas e acha que elas são infinitas e Deus conhece cada uma pelo seu nome, Deus conhece todos os seus anjos pelo seu nome. Apocalipse capítulo 5, versículo 11, nos diz o seguinte: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Tanto o Novo quanto o Velho Testamento comprovam a existência dos anjos, conforme a gente vai citar alguns versículos aqui. Quando a gente lê em Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia nos diz que eles são mensageiros de Deus, ministro para aqueles que vão herdar a salvação. Quando a gente lê lá em Jó capítulo 38, versículos 6 e 7,
a gente vai ver que os anjos estavam presentes na obra da criação do mundo físico, que foi o versículo que a gente leu ainda agora há pouco. Quando a gente lê em Lucas capítulo 2, versículo 13, a gente vai ver que eles também estavam presentes lá na hora do nascimento de Jesus, quando apareceu lá para os pastores e miríades de anjos cantavam a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. A gente vai ver lá em Mateus capítulo 4, versículo 11, que quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto, após a tentação, depois que Satanás foi embora, os anjos foram servir ao Senhor lá no deserto da tentação. Quando a gente lê lá em Mateus capítulo 28, versículo 2, e Lucas capítulo 24, versículo 4, versículo 5, a gente vai ver que eles também estavam presentes na ressurreição de Cristo. Isto é, quando as mulheres foram visitar o túmulo, apareceram diante delas 2 anjos que se colocaram e perguntaram: por que vocês estão procurando aquele que é o vivente entre os mortos? Então, aí está a presença dos anjos. Em Atos capítulo 1, versículo 10, a gente vai ver também que eles estavam presentes na ascensão de Cristo. Quando Jesus foi assunto ao céu, apareceram 2 anjos que perguntaram para os discípulos: por que vocês estão olhando para o céu? Porque esse Jesus que subiu, da mesma forma que subiu, ele vai também descer. Então, os anjos estão presentes ao longo da Bíblia, porque eles foram as primeiras coisas criadas por Deus. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de nos atentar é que os anjos, eles são detentores de muito poder e de muita autoridade. Quando a gente lê lá em Isaías capítulo 37, versículo 36, a gente vai ver que um anjo apenas matou 185.000 soldados do exército dos assírios. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 19, versículo 10 e 11, a gente vai ver que 2 anjos que foram visitar Ló feriram de cegueira uma multidão de anjos, de homens. Quando a gente lê lá em Atos capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10, a gente vai ver que um anjo libertou Pedro da prisão e a igreja estava orando por ele e Pedro foi liberto da prisão, passou pelas portas e daqui a pouco estava lá na casa onde a igreja estava orando pela vida de Pedro. Uma outra coisa que a gente vai ver acerca dos anjos é que eles podem tomar a forma humana. Gênesis capítulo 19, versículo 1, diz que 2 anjos apareceram a Ló e tiraram Ló da sua casa, e levaram lá para a montanha para que não fossem destruídos juntamente com a cidade de Sodoma e Gomorra. Em Josué capítulo 5, versículo 13, um anjo aparece a Josué e Josué pergunta: és tu um dos nossos? E ele diz que ele é o anjo do Senhor enviado a favor do povo de Israel. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa falar acerca de tomar a forma humana é que os anjos, eles apenas tomam a forma, eles não se tornam humanos. Algumas pessoas defendem a ideia de que eles se tornam humanos. Não, os anjos, eles não se tornam humanos, eles apenas tomam a forma humana. Mas esse é um detalhe que a gente vai falar lá na frente, quando a gente for falar sobre Gênesis capítulo 6, num outro estudo. Então, os anjos também, eles têm personalidade e não gostam de serem contrariados ou postos em dúvida. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 18, versículo 10 ao versículo 15, a gente vai ver que o anjo repreende Sara porque ela duvidou da sua palavra, porque o anjo falou para Abraão: daqui a 1 ano, por essa época, Sara vai estar embalando um neném. E Sara começa a rir, diz assim: como pode eu, já sendo velha, e Abraão sendo velho? E ela ri duvidando, e o anjo vai lá e repreende Sara por causa disso. A gente lê lá em Lucas capítulo 1, versículo 20, a gente vai ver que o anjo trouxe uma mensagem a Zacarias, dizendo que ele se tornaria pai, que a sua esposa Isabel geraria um filho, e Zacarias duvidou daquela situação porque ambos já estavam velhos. Aí o que o anjo fez? Foi lá e disse assim: Zacarias, por causa dessa sua dúvida, agora você vai ficar mudo até que a criança venha nascer.
Então, os anjos, eles têm suas personalidades. E embora o homem venha a ser a coroa da criação de Deus, que a gente vai ver que primeiro Deus criou todas as coisas e por último ele criou o homem para a sua glória, quando a gente falar sobre os 6 dias da criação, a gente vai ver que o homem ele é inferior aos anjos. Mas o homem é inferior aos anjos? Sim. Quando a gente lê lá no Salmo 8, versículos 4 e 5, aí o salmista nos diz assim: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e com honra. Então hoje ele é um pouco menor do que os anjos, mas um dia o homem vai ser restaurado à sua glória, vai receber um corpo celestial, aí ele vai estar na mesma condição dos anjos. Um outro tema que a gente precisa ver é que os anjos são dotados de livre-arbítrio. Eles podem decidir seguir ou não a Deus. Conforme a gente vê lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, quando Satanás era o querubim ungido, ele se rebelou contra Deus. E quando a gente vê em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, a gente vai ver que a terça parte dos anjos aderiram à rebelião de Satanás. Deus não os criou como fantoche. Deus deu-lhes o livre-arbítrio, assim como deu ao homem. Porém, esses anjos se rebelaram contra Deus e agora eles vão receber a sua sentença de juízo porque fizeram mau uso do seu livre-arbítrio. Os anjos também foram criados em classes distintas, com propósitos específicos, dando-lhes poder e autoridade de uns sobre os outros. Então, a gente vai ver que na classe dos anjos evangelicais, a gente vai citar quais são as classes nas quais eles estão divididos. Primeiro, nós vamos ver que existem os anjos, que são mensageiros de Deus, como nós já falamos anteriormente. Nós temos também, a Bíblia vem falando acerca do arcanjo. A palavra arcanjo é a junção de duas palavras, arc, que quer dizer principal, e anjo, que é o mensageiro. Então, logo, a Bíblia só fala de um arcanjo, que é Miguel. Por inferência, a gente deduz que só haja um arcanjo, que é Miguel. Na doutrina católica, eles falam de outros arcanjos, mas nós só vemos na Bíblia a menção de um único arcanjo. Temos também ainda, na classe dos seres evangelicais, os serafins, que são aqueles que louvam a Deus continuamente, cujo significado quer dizer ardente, aqueles que louvam a Deus com grande ardência, grande fervor. E nós temos também os querubins, que são aqueles que guardam a santidade de Deus, ou seja, eles estão sempre diante de Deus e são os que prestam honra a Deus durante todo o tempo. Essa classe de anjos, que são os querubins, eles estão na mais alta classe de todos os seres angelicais. Então, no ambiente celestial, voltando um pouco, a gente vai ver que aquele querubim que detinha governo e autoridade sobre todos os demais seres angelicais, ele se rebelou contra Deus, insurgiu-se contra o seu Criador, conforme nós já falamos das referências. Então, o que ele fez? Induziu a terça parte dos seres celestiais, que aderiram à sua rebelião, e com isso custou o quê? A sua expulsão do céu, tanto desse querubim, Satanás, quanto de todos aqueles que aderiram à sua rebelião. Então, sendo assim, a primeira coisa que Deus fez no seu processo de criação, que a gente está falando agora acerca do processo criacionista de Deus, foi que ele criou os seres angelicais, lá atrás, ainda num passado muito remoto. Antes ainda de Deus criar os mundos, antes de que houvesse os planetas, o universo, esses seres já existiam, né? E eles já se rejubilavam, já se regozijavam quando Deus fazia os mundos.
Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. E eu peço que não deixe de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho e deixe o seu comentário sobre o que você achou desse assunto. Que Deus o abençoe grandemente.